Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula da nossa oitava temática, Apometria versus Umbanda. Aí no slide 2 nós colocamos então o que nos motivou a estudar essa temática, né? Quando nós nos deparamos ali com o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós deparamos com o fenômeno, né, de uma pessoa que começa a se manifestar uma personalidade que ela teve no passado, tá? E os espíritos dirigentes da nossa casa, os guias dirigentes da nossa casa, já também nos tínhamos alertado com relação a esse fenômeno. E até então a gente tinha pouca leitura sobre esse fato e corremos atrás então de entender melhor, né? Foi quando a gente leu com mais cuidado, né, o livro Nos Domínios da Mediunidade, em que esse fenômeno também, que o Aulo chamou de imersão do passado, ficou para nós mais evidente, né? Ali no slide 3, ele fala então que essa personalidade diferente, ela de uma certa maneira, ela não foi eclipsada pela matéria densa, ou seja, ela estava ainda ativa no psiquismo daquela comunicante, de tal maneira que ela se comunicou com uma personalidade totalmente diferente, ou seja, é como se no psiquismo dela estivesse coabitando mais de uma personalidade atual e essa que se manifestou e provavelmente outras, tá? Mas no romance, na história, né, essa outra que se manifestou. Aí o Hollos ainda diz que o fenômeno é muito mais comum do que podemos imaginar. Olha só, né? Como que um fenômeno desse, né, a imersão da personalidade anterior é muito mais comum do que podemos imaginar e até então a gente não tinha dado tanta atenção para ele quanto nós deveríamos. Então, baseado nisso, baseado nas análises, nas considerações, né, nos alertas que os guias dirigentes de nossa casa nos deram, nós encontramos então onde que nós poderíamos, né, compreender melhor esse tipo de fenômeno. Aí nós nos deparamos, né, com a apometria, que seria um ramo em que esse fenômeno também é bastante estudado, que seria a imersão de uma personalidade do passado, tá? Quando nós falamos de apometria, nós estamos falando da apometria criada, né, pelo José Lacerda de Azevedo. Daqui a pouco a gente vai ver um breve resumo dessa história, tá? Em que ele escreveu então 2 livros, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, que seria o primeiro livro, em que ele coloca as bases, então, né, ele sistematiza o que vem a ser apometria, e depois Energia e Espírito, que ele acrescenta algumas análises científicas que ele enxergou do fenômeno, tá? O interessante é que a primeira edição do livro Espírito e Matéria, ela é datada de 1977, né? E a primeira edição do Nos Domínios da Mediunidade de 1955, tá? E ele se depara com esse fenômeno em 1965, a gente vai ver daqui a pouco, ou seja, 10 anos depois Nos Domínios da Mediunidade. E ele mesmo, que era espírita, provavelmente já tinha lido Nos Domínios da Mediunidade e também ele mesmo não tinha tentado com relação a isso e como que isso poderia ser utilizado para o nosso crescimento pessoal e para melhorias, né, no tratamento psíquico e espiritual das pessoas. Mas, né, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a história, e ele começou a se envolver com isso e criou então essas técnicas, né, que nós chamamos da apometria, tá? Um outro autor também que nós vamos estudar é o Godinho, né? O Godinho, ele participou um bom tempo da equipe do José Lacerda de Azevedo. Depois ele começou a ter uma análise um pouco diferenciada de alguns aspectos da apometria, a gente vai ver depois também com mais calma, tá? Só estou adiantando um pouco a história, né? Só estou introduzindo o tema. E ele começa então a ter essa análise um pouco diferenciada e foca, né, na sua prática terapêutica, né, porque ele também é um terapeuta, o que ele chamou de captação psíquica, tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, em outras videoaulas, o que vem a ser com captação psíquica. O Godinho escreve vários livros sobre apometria, ele tem bastante canal no YouTube sobre isso, né? Quando a gente for analisá-lo a gente vai falar também, mas um livro que a gente gostaria de abordar, né, seria Conflitos Consensuais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades, que é um livro que ele explica melhor, né, em que a sua análise, né, diferencia um pouco do Lacerda,
e o que ele acrescenta, o que ele complementa na análise desses fenômenos que o Lacerda apresenta, tá? E ele, muito mais ainda, né, do que a apometria do Lacerda, ele vai trazer bastante informação sobre essa imersão de uma personagem do passado, tá? Ele vai aprofundar muito mais o foco da apometria nesse aspecto da imersão da personagem do passado. A gente vai ver que a apometria toca nesse assunto, mas ela pode ir para outros caminhos, né? Agora, o Godinho, ele foca, né, a sua análise nesse caminho. É evidente também que a imersão do personagem do passado também está presente na terapia de vidas passadas, tá? Mas a gente vai ver que há diferenças, apesar dela estar presente nessas três áreas, né, apometria, captação psíquica e terapia de vidas passadas, há diferença nas suas abordagens, na maneira que o fenômeno é visto. Então, quando a gente for falar de terapia de vidas passadas, né, o autor que nós estudamos é o Hans Tendan, né, e um livro que nós gostaríamos de falar um pouco sobre ele é A Cura Profunda, Mitologia da Terapia de Vida Passada, porque nós, né, compreendemos e aprendemos bastante coisa interessante dos conceitos que ele traz nesse livro, tá? E depois a gente vai tentar sintetizar essas três áreas, né, mostrando os pontos em comum que ela tem, mostrando em quais aspectos elas divergem, e mostrando o que a gente pode tirar das três, né, para compreender de maneira mais profunda, né, esse fenômeno, né, da imersão da personagem do passado e o que nós podemos na nossa vida levar disso, né, para o nosso aprimoramento pessoal, e quem quiser trabalhar com isso, o que pode aproveitar, né, do que o Lacerda traz, do que o Godinho traz, do que o Tendan traz, né, para trabalhar com isso em auxílio ao próximo e auxiliando a si mesmo na caminhada evolutiva, tá? Então, esse é o foco que a gente quer dar para as videoaulas dessa temática, né, que é apometria versus Umbanda, e a gente também, né, ao longo de nossas falas, vai falando ali, vai introduzindo o que a Umbanda pode contribuir naquilo que está sendo dito pelo Lacerda, pelo Godinho e pelo Tendan, ok? Então, em linhas gerais, é isso. Então, vamos começar com o Lacerda, tá? O livro do Lacerda, a edição do Lacerda que a gente vai adotar é a 8ª edição, né, a edição que nós temos, né, ela é de 2005, e eu vou colocando aqui então a página, porque às vezes de uma edição para outra ele pode ter acrescentado alguma coisa e a pessoa às vezes acha estranho, né, aquilo que está aqui, e ela pode ir lá e verificar, né, se houve algum erro aqui na hora que eu escrevi ou se houve um acréscimo de fato pelo próprio Lacerda do livro, tá? Então eu vou ler e depois eu vou analisar aquilo que eu estou lendo. Então ele diz o seguinte: o termo apometria é composto das palavras gregas apo, que significa além de, e metro, medida. Então a apometria ele pensou para referenciar uma medida além de, né? O que é medida além de? O que ele está medindo além de? Mais à frente ele complementa dizendo o seguinte: a apometria é o processo de desdobramento do corpo astral ou mental. Trata-se de técnica anímica sem relação com o mediunismo. Então a gente vai aos poucos, né, montando o quebra-cabeça e vai entendendo que a apometria é você intencionalmente, por meio de técnica anímica, a gente vai ver que essa técnica anímica é pulsos energéticos, né, pelo poder da mente intencional. A mente então emite esses pulsos energéticos, magnéticos, né, mentais, e desdobra um encarnado, tá? É por isso que ela é chamada de técnica anímica, porque ela é de encarnado para encarnado, é o encarnado provocando o desdobramento do corpo astral ou mental do outro encarnado, tá? Com qual objetivo? Para analisá-lo, para tratá-lo de uma maneira mais intensa e mais profunda. Aí que vem medida além de, ou seja, você vai medir, né, aquele corpo astral além dele incorporado no físico, né? Ou seja, nesse medir no sentido de tratar, tá? Então você vai tratá-lo, né, além do corpo físico. Então, se a gente for ao pé da letra, fica até esquisito, mas a palavra ela pegou, e hoje em dia, quando se fala de apometria, já se entende em qual contexto que ela está dizendo, né, sem se ficar preocupando o que significa o apo, o que significa o metro, tá? Mas seria em linhas gerais isso. Aí no slide 7 ele continua dizendo o seguinte: no Hospital Espírita de Porto Alegre apareceu em 1965, ou seja, 10 anos depois que a primeira edição dos Domínios da Mediunidade foi publicada,
um cidadão que dizia possuir uma técnica de tratamento médico completamente diferente da medicina oficial. Ele utilizava o serviço de médico desencarnados, né, que era o senhor Luiz Rodrigues, tá? À primeira vista, sua técnica em nada parecia diferir dos processos mediúnicos do espiritismo kardeciano, não obstante insistisse em afirmar que não professava a doutrina. Mas diferia sim, e muito. Ao invés de médicos desencarnados virem até o paciente, era o paciente que desdobrado ia até os médicos do astral. Esse é o cerne da apometria, né, que ele iniciou aí com essa técnica do Luiz Rodrigues. Luiz Rodrigues então vai ter uma técnica, né, que a gente vai ver daqui a pouco, em que ele vai induzir, ele vai projetar pulsos energéticos no paciente, esse paciente ele vai desdobrar, mesmo que conscientemente ele não perceba que ele está desdobrado, mas o médium vidente vai ver que houve algum tipo de desdobramento ali, e ele será levado então até um médico desencarnado que vai tratá-lo, né? Vai levar no hospital, no astral, que vai tratá-lo, tá? Então a diferença marcante é, em vez do médico vir até o paciente que vai até o médium desdobrado. Então esse é o cerne da apometria. Aí Lacerda continua dizendo o seguinte: o senhor Rodrigues chamava sua técnica de hipnometria, nome que nos pareceu impróprio. Ele não valia de qualquer espécie de sono, nem buscava induzi-lo, né? Hipno tem a ver com sono, tá? Fazia simplesmente uma contagem pausada, regressiva, que começava pelo número correspondente à idade do paciente. Fim da contagem, esse se encontrava fora do corpo. Constamos a técnica, funcionava, mas a causa do êxito nem o senhor Rodrigues sabia. Então o que o senhor Rodrigues fazia? Ele pegava a idade do paciente, por exemplo, 21 anos, começava a contar de trás para frente, 21, 20, 19, 18, 17, e falava para o paciente que cada vez que ele fosse contando, né, de maneira regressiva, o corpo dele iria se desdobrar, e ao final da contagem ele estaria totalmente desdobrado. E isso de fato acontecia. Mesmo que o paciente não perdesse a sua consciência, ou seja, o paciente continuava acordado e às vezes até achava que nada aconteceu, mas aconteceu, né? Ou seja, houve um desdobramento, né? Um médium vidente, por exemplo, percebia claramente que o desdobramento tinha acontecido, tá? E a técnica funcionava, mas o senhor Rodrigues não sabia direito como explicar. Isso é muito comum, tá? Às vezes a gente percebe que determinados fenômenos funcionam, mas é difícil de fechar um quadro teórico para a sua explicação, porque às vezes tem muitas variáveis envolvidas e é difícil da gente, né, fechar esse quadro teórico. Isso funciona também na ciência de maneira geral, tá? Mas o Lacerda, ele propôs, né, uma explicação, né? Vamos lá ver o que ele propôs. Aí no slide 8. Assistimos a 2 sessões hipnométricas e suspeitamos, já na primeira, de que a técnica deveria consistir no emprego de campos de forças magnéticos, já que para haver desdobramento é necessária alguma forma de energia. Na realidade, a contagem deveria projetar uma sucessão de pulsos energéticos sobre o corpo astral ou mental do paciente, desdobrando. Então esse que é o X da questão. A apometria, então, um encarnado, de uma maneira intencional, projeta, né, forças magnéticas pelo poder mental no outro encarnado, que faz ele desdobrar ou o corpo astral ou o corpo mental, tá? Foi o que podemos comprovar, logo de imediato, em uma série de experimentos. Isso nos levou a abandonar a designação hipnometria, né, que tem a ver com sono, substituindo por apometria, que tem a ver com um tratamento além do corpo físico, né? Que nos pareceu mais exata, por não ter conotações com o conceito de sono. A técnica de desdobramento apométrica revelou-se aplicável em qualquer criatura, não importando a idade, saúde, estado mental nem resistência que puder oferecer, uma vez que a energia atuante vem de fora, não dependendo da vontade da pessoa. Então olha só, como a energia atuante vem de fora, como a intenção, né, de desdobrar vem de fora, é a pessoa que intenciona isso, é ela que emite essa energia, então não importa a idade do paciente, a sua saúde, o seu estado mental, né? Com essa energia sendo recebida por ele, ela de alguma maneira, ainda não se sabe, né, os meandros, né, os detalhes do porquê isso acontece, mas acontece, de alguma maneira há uma projeção de parte do seu corpo astral, né, ou do seu corpo mental, ou de uma outra explicação que o Godinho vai dar. Eu não quero falar de um capítulo que vem à frente, tá? Mas de acordo com Lacerda, que nós estamos aqui analisando o Lacerda, tá? Por enquanto, há uma projeção, há um desdobramento do corpo astral ou do corpo mental, tá?
fácil de aplicar, a apometria tem questionável eficiência e não é mediunismo, né? Não é mediunismo porque é de encarnado para encarnado, não é uma influência de espírito desencarnado provocando. Depois ele pode auxiliar no processo do tratamento, mas ele não provoca, quem provoca é o encarnado no outro encarnado. Aí no slide 9 ele diz: o maior êxito da apometria está na sua aplicação em médios para contato fácil e objetivo com o mundo espiritual. Então, se esse médium, né, encarnado, ele tem uma mediunidade de evidência, por exemplo, mas ele tem uma dificuldade em desdobrar, né, você projetando esse pulso energético nele, né, e provocando esse desdobramento nele, ele terá então uma liberdade de ação consciente no astral, e por meio da sua evidência ele vai poder comunicar com as outras pessoas que estão ali, que não tem esse tipo de mediunidade, né, estão exercendo outros trabalhos ali na reunião, passando informações importantes sobre como que tá o paciente, o que está acontecendo, o que o médico desencarnado está falando, e por aí vai, né? Então, com isso você tem uma fonte, né, de consulta, de informação muito importante, fazendo essa ligação então do mundo espiritual com o encarnado que não tem esse tipo de mediunidade, tá? Então, se a equipe tiver esse médio evidente, é fantástico então esse desdobramento nele. Aí ele diz o seguinte: em nossos trabalhos usamos médios videntes que podem chegar no plano astral quando desdobrados. Pessoas comuns sem evidência nem acreditam que estão desdobradas. Isso é importante, né? Nem todas as pessoas, a gente vai ver, né, mais à frente, nas próximas aulas, a grande maioria das pessoas não, pela apometria, né, não percebem que estão desdobradas, tá? Você vai perceber porque um sensitivo está captando algum corpo astral seu, algum corpo mental seu. Você vai perceber, por algum médium vai falar então que parte do seu corpo astral, seu corpo mental se deslocou, mesmo que você não perceba disso. E a gente viu, né, daqui a pouco a gente vai voltar nesse caso, lá na obra do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, há um caso em que isso também se deu, né, desse desdobramento de um encarnado, tá? E esse encarnado estava consciente, ele não sabia, mas ele estava desdobrado. Ou seja, o fenômeno existe. Tá? O que o Lacerda fez, aproveitando aí a dica, né, digamos assim, do Luiz Rodrigues, né, foi aprofundar, acreditar, botar todas as fichas no fenômeno, aprofundar nos seus estudos e ir aprimorando a técnica. E hoje, até hoje, está assim, tá? A partir do Lacerda, então, muitas outras pessoas tiveram contato com a apometria, inclusive frequentando o grupo dele, e muitas outras começaram a criar umas pequenas modificações nas suas interpretações, mas o X da questão, o núcleo dela, que é um encarnado provocando o desdobramento de outro encarnado, se mantém, né? Agora, o que vai ser feito após esse desdobramento, o que está se desdobrando, afinal de contas, aí é que começa as pequenas modificações, né? As pequenas interpretações diferentes do processo, tá? Mas enfim, já os médios experimentados podem ver e ouvir espíritos durante o trânsito de desdobramento e deslocar-se no espaço, visitam então colunas do astral, realizam eficiente trabalho de resgate de espíritos sofredores, participando de caravanas de socorro organizadas naquela dimensão, comparece também do domicílio de enfermos encarnados, integrando equipes espirituais de limpeza de lares. No slide 10 ele diz o seguinte: no atendimento do enfermo, colocamos médios desdobrados em contato com médicos do astral. Então, se esses médios desdobrados foram médios videntes, ele pode, então, ter contato com médicos do astral e passar essas informações para a equipe ali que está encarnada, né? Em seguida, desdobramos também o doente, melhor ainda, né? Você desdobra o médium e desdobra o doente. Aí, esse corpo astral do doente, ou esse corpo mental do doente, mesmo que o doente, né, conscientemente não se perceba disso, vai até esse médico do astral e recebe todo o tratamento necessário. Às vezes é um tratamento energético, né, às vezes é um tratamento psíquico, psicológico, né, alguma conversa mais profunda de cunho psicológico, às vezes um tratamento espiritual, alguma entidade que esteja ligada ali desligada, enfim, aí são algumas cirurgias astrais, algumas limpezas astrais, enfim, aí são N técnicas, né, que pode
advém, né, após o desdobramento, né? Mas o que iniciou tudo foi o desdobramento. O que vem depois, aí que os caminhos se modificam, tá? Quem em corpo astral é atendido pelos médicos encarnados na presença dos médios desdobrados. Estes nos vão relatando tudo o que ocorre durante o atendimento, diagnósticos, cirurgias astrais, detalhes da problemática do paciente, com esclarecimento sobre a origem da enfermidade e orientações práticas para a consolidação da cura. Assim, desdobrados, os pacientes são atendidos com mais eficiência, profundidade e rapidez pelos médicos encarnados. Os diagnósticos costumam ser muito minuciosos, precisos nas operações astrais. É comum empregar-se alta técnica e sofisticada aparelhagem aos hospitais do astral superior. Aí no slide 11, nós relembramos então aqui que nós falamos para vocês agora há pouco do caso Anésia e Jovino, né? Que era um casal em que o Jovino começou a ter uma amante. Aí ele fala então, né, para a Anésia que vai sair para o estudo de negócios, só que ele começou a pensar na amante. Quando ele começou a pensar na amante, automaticamente surgiu a imagem em frente dos olhos dele. Mesmo que a amante estivesse assistindo uma novela, uma televisão naquele momento, e que ela não tenha se percebido de maneira consciente ou voluntariamente ido até o Jovino com seu poder mental, né, pensando na amante, provocou esse fenômeno, tá? E além disso, a própria Anésia também desconfiada, né, da desculpa do Jovino e também sabendo, né, dessa amante, ela começa então a pensar nessa amante de maneira negativa, né, xingando, lamentando, né, o ocorrido, e isso também faz com que, né, uma imagem projetada de longo aberava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente, ou seja, ela começa a fazer, né, com que parte, né, do corpo astral desta amante seja projetada aqui no ambiente, mesmo que ela não tenha ciência disso, ou seja, ela não tem essa evidência, ela não vê, mas o fenômeno aconteceu. Isso que tem que ficar claro. Mesmo que não foi de maneira intencional, ela não sabe que o fenômeno existe, ela não sabe do processo, o fato dela se conectar mentalmente provocou o fenômeno. E esta amante não estava dormindo, ela estava fazendo algum trabalho de casa e ela não perdeu a consciência ao se projetar até aqui. Olha só que coisa interessante, tá? O que a apometria faz? Esses fenômenos, né, que são relatados, né, no livro do André Luiz, principalmente nos domínios da mediunidade, que é o mais clássico do fenômeno que a gente tem, que, né, o próprio Aulos diz aqui no slide 14, que ele ou seja, a própria mulher materializou-se ali diante as duas, tá? Aí no slide 15 ele vai dizer que é um fenômeno intensamente generalizado, ou seja, não foi um fenômeno simples, não foi um fenômeno simples, não foi um fenômeno único, melhor dizendo, ou seja, intensamente generalizado, ou seja, acontece de muitas vezes, né? Assim como aquele da imersão da personalidade do passado também acontece muitas vezes. Ora, como que dois fenômenos tão importantes que acontecem muitas vezes são tão poucos estudados assim pelo um centro espírita, inclusive também pelos templos ubandistas, tá? Aí, além disso, né, com as provocações de maneira positiva, né, dos nossos guias dirigentes da casa, isso nos levou então até a apometria. E lá a gente percebeu então, né, um dos motivos desse fenômeno acontecer e como utilizar esse fenômeno ao nosso favor, ou seja, do jeito que está apresentado ali nessa história, né, do caso Anésia e Jovino, é um fenômeno natural, não intencional, mas negativo. Por quê? Né, já que ele existe, eu não posso transformá-lo de maneira intencional e positiva, ou seja, utilizá-lo ao meu favor e a favor do paciente. Basicamente é isso que o Lacerda vai fazer. Depois o Godinho vai aprimorando, né? Aprimorando não, ele vai focando outros aspectos do fenômeno que mais ele acha mais interessante, tá? E a gente vai então, tanto do Lacerda quanto do Godinho, né? E compreendendo melhor isso, tá? Então aí no slide 16 a gente encerra então essas primeiras reflexões, né? Que o Lacerda vai trazendo do início, né, da apometria, como que ele iniciou os seus estudos da apometria, tá?
Na próxima videoaula a gente vai então terminar um pouco dessa análise histórica, né, do início da apometria, e é muito importante a gente sempre focar o Lacerda, porque ele foi o criador. Porque hoje em dia, vocês vão pesquisar na internet, há várias, né, sites e blogs que falam de apometria, só que eles divergem muito da origem lá do Lacerda, divergem nos seus pilares centrais, né? Igual o Godinho, que diverge em algumas interpretações, algumas compreensões, mas o pilar central se mantém, tá? Há umas divergências gritantes que não tem nada a ver, só recebe o nome da apometria, mas não tem nada a ver com a apometria do Lacerda. Então é por isso que é sempre bom a gente ir na fonte para ver, né, a partir da fonte, né, o que foi aprimorado, complementado, mas não perde a sua essência, e o que perdeu totalmente sua essência, tá? Então, antes de, né, consultas outras, né, na internet, em outros livros, nós recomendamos fortemente a leitura do livro Espírito e Matéria do Lacerda para saber o que é na essência de fato a apometria. E na próxima videoaula a gente vai continuar então um pouco com essa análise da histórica, né, de como surgiu, e vamos começar a falar das famosas leis da apometria, né? Ou seja, a partir desses fenômenos, a partir das experimentações que o Lacerda fez, né, das suas primeiras vivências com a apometria, ele estabeleceu 13 leis, né? E a gente vai estudar um pouco dessas 13 leis, né? Mais 2 videoaulas. Na próxima videoaula a gente começa a falar um pouco sobre as leis, e na terceira videoaula a gente encerra as 13 leis, tá? Aí a gente encerra na terceira videoaula, né, essa análise geral da apometria na visão do Lacerda, e depois, na quarta videoaula, a gente começa então com a análise do Godinho. Então, é esse o caminho que nós estamos planejando fazer, né, para estudar o assunto apometria versus Umbanda. E a Umbanda, ela vai aparecendo quando a gente for, né, analisando um pouco as leis da apometria e os seus procedimentos, analisando o Godinho, a gente vai mostrando ali em que a Umbanda pode complementar nesse fenômeno, nesse processo terapêutico, né? O que a Umbanda pode contribuir, né, nesse processo terapêutico envolvendo imersões da personalidade do passado, envolvendo essas projeções intencionais, né, desses desdobramentos intencionais do próximo, tá ok? Então até a nossa próxima videoaula. Até lá.